O TVU Notícias desta segunda-feira está no ar e com muita informação. Boa noite para você. Posto de autoatendimento bancário dentro do campus da UFO é destruído por bandidos. A quadrilha levou o dinheiro dos caixas eletrônicos. Futebol de botão, mania entre os jovens que tem levado a modalidade ao nível profissional. Como tratar das doenças emocionais sem o uso indiscriminado de medicamentos. E o estresse de fim de ano, especialista vai dar dicas de como controlar toda essa ansiedade que pode acarretar em problemas mais sérios. E você vai conhecer também histórias de haitianos que vieram para Uberlândia em busca de uma vida melhor. Tem muito mais no TVU Notícias que começa agora. A gente começa o TVU Notícias de hoje com uma notícia de segurança pública. A agência do Banco do Brasil, que funciona dentro do campus Santa Mônica, foi invadida por bandidos na madrugada de sábado para domingo. Um bando rendeu os vigilantes e destruiu os caixas eletrônicos. Mais informações com a repórter Gislene Rodrigues. A agência amanheceu assim, com os caixas eletrônicos danificados. É possível perceber o tamanho da destruição, resultado de um crime que aconteceu entre as 10h30 da noite de sábado e 1h50 deste domingo. Segundo testemunhas, 7 vigilantes da instituição foram rendidos pelos suspeitos que estavam com armas de grosso calibre. Os vigilantes foram amarrados com fita adesiva e foram deixados na central de vigilância. Após render os seguranças, os criminosos usaram maçaricos para abrir 6 caixas eletrônicos. Eles conseguiram ter acesso às gavetas de 4 equipamentos. Os vigilantes nos passou o seguinte, que eles foram abordados por 4 cidadãos por volta de umas 22 às 23 horas, renderam eles na base, colocaram eles amarrados e em seguida ficou chamando os restantes dos vigilantes que estavam no campus. Aos poucos chegaram e na medida que foram chegando eles foram sendo rendidos e amarrados também. Posteriormente chamou 2 porteiros que estavam de serviço e um vigilante orgânico. Fizeram também o mesmo procedimento. Em seguida, tiraram a roupa de alguns dos vigilantes, fizeram o processo de segurança como se fossem os vigilantes terceirizados. Uma equipe e outra equipe ficou dando a cobertura de segurança, para segurança assim, entre aspas, para os cáceros que estavam presos ali por eles. E os outros ficaram trabalhando no arrombamento dos caixas. Por enquanto, não foi informado o valor em dinheiro que foi levado. Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha roubou equipamentos e uniformes dos vigilantes. Nenhum segurança se feriu. Eles levaram somente 2 chaves da moto da empresa terceirizada e uma chave de um veículo dos vigilantes também terceirizados. Os uniformes que eles vestiam foram devolvidos? Não, os vigilantes terminaram o resto do plantão porque a empresa veio trazer roupa para eles. Obrigado, Gislene, pelas informações. Os policiais que investigam o caso já têm pistas dos bandidos. O Brasil é mesmo o país do futebol. E não é só o futebol de quadra ou de campo. Tem o jogo de botão, que também divide os times. O que começou com uma brincadeira, agora é coisa séria. Na pequena mesa, com 1,20 m de largura e 1,80 m de comprimento, um jogo que remete à infância. Estamos na Liga Botonista de Uberlândia. A LBU, Liga Botonista de Uberlândia, foi fundada com 2 objetivos: resgatar, promover o futebol de mesa como esporte e realizar trabalhos voluntários com crianças. Existem vários tipos de futebol de botão, mas na cidade os mais praticados são os do tipo dadinho, o de 3 toques e o de 12 toques. Sendo que o 12 toques você tem que dar 12 toques no máximo e 3 toques com cada botão. E o dadinho você dá também 3 toques com cada botão e 9 toques no máximo no geral com o time inteiro. Durante os jogos é preciso ter habilidade, tática e pensamento rápido. O objetivo é marcar o gol. Na maior parte dos casos não há uma pessoa que aponte as falhas cometidas na partida. Durante as partidas não existe a presença de um juiz. No caso de uma indefinição ou dúvida com relação a alguma jogada, os próprios jogadores precisam entrar em consenso.
Então você reina o fair play. Então você entra quando tem uma jogada duvidosa, você entra em acordo com o adversário para resolver o problema. Para carregar os botões são usadas essas caixas, que aqui são chamadas de ônibus. É isso mesmo, José? A gente tem um aparato inteiro com os botões. Nós temos os goleiros, os botões, os dadinhos, as palhetas, todos eles têm que ser carregados de um lado para o outro. Para isso nós temos os ônibus. Atualmente 10 pessoas participam da Liga em Uberlândia. Giovanni faz parte do grupo há 2 anos. Eles fizeram um evento no shopping, foi uma etapa do Campeonato Mineiro, e eu resolvi participar. Eu joguei botão até 15, 16 anos na minha infância, que era aquele modelo de disquinho. Depois eu parei e encontrei essa turma jogando no shopping, são todo mundo profissional liberal, então lá se encontra advogado, engenheiro, dono de escola, professores, da Polícia Militar, tem alguns do batalhão de Araguari que vem jogar com a gente, e eu resolvi participar. Luiz também está por aqui, e ele se diverte muito com os jogos. Parei um pouco, um pouco de vir, mas sempre eu venho pra cá jogar e é muito bom, cara. No último final de semana, os integrantes da Liga participaram de uma competição. O ano inteiro nós temos evento. Todo mês nós disputamos a Taça LBU, que é de 12 toques, e de 3 em 3 meses nós disputamos a Copa de Dadinho. Nós tivemos a Copa de Dadinho e daqui em novembro, do dia 12 ao dia 15, em Goiânia, nós vamos ter o Campeonato Brasileiro de Equipes de 12 toques, que nós vamos participar. Os interessados em fazer parte do grupo, pode procurar a Liga. Nós só temos aqui umas despesas mínimas que nós cobrimos com uma mensalidade pequena também. E para a pessoa entrar em contato com a gente é muito fácil no Facebook, é Botão Livre. Fim de semana foi de clima bom em Uberlândia. Choveu pouco na cidade e o calor também deu uma trégua. A semana começa com possibilidade de chuva ao longo do dia, mas nada de temporal. Vamos à previsão para esta terça-feira. A temperatura vai ficar entre 20 e 33 graus. O dia amanhece com sol e pode chover à tarde e à noite. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades da região. Em Ituiutaba vai fazer muito calor. A máxima prevista é de 36 graus e a mínima de 23. Sol pela manhã com aumento de nuvens e possibilidade de temporal no restante do dia. Em Monte Carmelo, a semana vai ser quente, máxima de 32 graus e a mínima de 18. Pode chover durante quase todo o dia, com possibilidade de temporal no fim da tarde. Em Araguari, a temperatura também fica entre 18 e 32 graus. A terça começa com sol entre nuvens e pode chover à tarde e à noite. E em Patos de Minas, a máxima prevista é de 34 graus e a mínima de 17. O dia será quente e mesmo com a possibilidade de chuva para quase todo dia, a sensação térmica vai ser de muito calor. Como tratar das doenças emocionais sem o uso indiscriminado de medicamentos? Você acompanha depois do intervalo. Tem também dicas de um especialista sobre como controlar o estresse, principalmente agora no fim de ano. O TV Notícias volta já. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. Volta, te imploro, não me deixe aqui ligada, sozinha com a casa iluminada, desperdiçando assim a minha luz. Se liga, meu amor, me desliga, por favor, não posso suportar tamanha dor. Se liga, use a energia de forma consciente, o planeta agradece. Volta. Nos últimos anos, a CEMIG cresceu no Brasil e no mundo, mas algo importante ficou para trás. Agora, ela volta às suas origens para quitar um compromisso histórico com Minas Gerais. Levar energia a 50 mil famílias que vivem sem luz na zona rural. A CEMIG e o governo do estado vão levar luz a essas famílias mineiras até o fim de 2018.
Esse imenso trabalho é a contribuição da CEMIG para o programa Novos Encontros, o plano de ação do governo de Minas para combater a pobreza no campo. Minha família não soube o que é uma luz elétrica, né? Para mim hoje é uma honra a gente ter a família da gente e ter uma luz elétrica. O dia que chegou o transformador foi o dia do meu aniversário. O melhor presente que eu ganhei foi isso. A CEMIG está de volta às suas origens, porque a gente cresce mais forte quando coloca os mineiros em primeiro lugar. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. Nesta terça tem Bazar de Natal do Hospital do Câncer em Uberlândia. Quem ainda não garantiu os presentes de Natal, vale a pena aproveitar a oportunidade. Tem roupas, calçados, artesanatos, produtos típicos da região e muito mais, com preços a partir de R$ 5,00. Todas as compras podem ser feitas em dinheiro, cartão de crédito ou débito e toda a renda será revertida ao Hospital do Câncer. O bazar será na rua Professor José Inácio de Souza, número 3267, no bairro Umuarama, de 8 da manhã às 4 da tarde. Estresse, excesso de preocupação, angústias e ansiedade. Alguns problemas relacionados ao comportamento humano e que muitas vezes são confundidos com algo mais grave ou que necessitasse de uso de medicamentos. Os transtornos emocionais podem ser tratados e de uma forma bem diferente, quase sempre só com a ajuda dos psicólogos. O assunto foi discutido em um fórum no fim de semana. O simpósio aconteceu no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Isabela cursa o 5º período de psicologia na UFA e fez questão de marcar presença. A gente precisa expandir mais as áreas e são assuntos que a gente não vê dentro da sala de aula e com outros especialistas também, então achei importante estar aqui. Às vezes no dia a dia a gente acaba classificando alguns comportamentos como algo patológico e nem sempre eles configuram uma doença, né? E o que precisa ser ajustado é exatamente a forma de ver isso tudo. A gente propõe, então, uma atenção para não reduzir essas questões a diagnósticos, patologias, né? A gente entende que quando a gente reduz, a gente está desconsiderando tudo aquilo que às vezes faz com que essa pessoa se mostre de um modo que realmente preocupa, né? Fizeram parte da programação diversas palestras. Marilene é professora do Instituto de Psicologia da USP e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Ela veio como convidada para falar sobre o tema. O nosso questionamento está sendo que ao invés de nós irmos às origens das dificuldades no mundo do trabalho, no mundo da educação, no mundo da vida, né? Nós estamos tratando as pessoas como se o sofrimento delas fosse uma doença e essa doença tivesse que ser medicada com medicamentos tarja preta. Daiane atua como assistente social e acha importante a participação em discussões como estas. Esse simpósio é uma oportunidade da gente repensar essa prática, essa cultura, né? De buscar novos paradigmas para a questão da cura, né? Esse processo de desmedicalização. Eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso, né? A indústria farmacêutica é algo muito grande, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, então a gente precisa parar para pensar sobre essas práticas que a gente tem corriqueiramente seguido. A gente dá sequência falando sobre saúde, comportamento. É que nós estamos perto de encerrar o ano, momento de reflexão, questionamentos, angústias, talvez até por não ter alcançado tudo aquilo que havia planejado lá atrás. Isso gera estresse e que pode também acarretar em problemas mais graves. Pesquisas internacionais apontam o Brasil como o 2º país mais estressado do mundo. Como evitar esse estresse ou pelo menos controlar ao ponto de não prejudicar a sua vida e a vida da sua família? Quem vai falar com a gente sobre isso é o médico Diogo Carlos Barcelos, que é clínico geral e também médico geriatra. Doutor, muito obrigado pela presença aqui hoje no TVO Notícias. E eu já faço essa pergunta. Final de ano é realmente um momento de reflexão e que a gente se questiona muito e acaba gerando essa ansiedade toda? Sim, boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Realmente chegamos ao final de ano e há uma tendência a uma autocobrança, né? Principalmente para terminar as metas que foram planejadas durante todo o ano, seja na escola, seja na universidade, no trabalho, na família, né? Isso acaba gerando uma autocobrança muito grande e isso, dependendo do nível de planejamento que se executou
todo ano, isso pode gerar alguma situação de estresse, né? Seja ele físico e também emocional. A gente pode dizer que o estresse, existe um percentual dele que é positivo? Talvez aquele estresse que vai te fazer galgar novos sonhos ou possibilidades, ou que vai gerar uma certa ansiedade, mas para algo positivo ou alcançar um objetivo esperado. Existe um percentual que a gente pode dizer que seria talvez até positivo? Sim, existe um pouco que é aquele estresse motivacional, né? Aquele que vai gerar uma certa motivação à pessoa para que ela busque os seus objetivos de vida, né? Mas até certo ponto pode causar também danos, né? Porque a pessoa que se cobra muito, ela começa a ter transtornos também físicos relacionados ao estresse, né? Isso começa a virar uma bola de neve. Se você não interromper isso, isso vai acabar gerando mais e mais danos, tanto à sua saúde física quanto à emocional. A gente sabe que o ideal é a ajuda de um especialista, mas é que muitas vezes, em função do próprio atendimento à saúde no Brasil, as pessoas não buscam essa ajuda imediata. Como é que a família pode ajudar nesse processo, identificando talvez algumas causas ou sintomas que já são prejudiciais à vida da própria pessoa, colegas no ambiente de trabalho? Como é que a gente pode identificar isso? Tá. É importante que a pessoa tente buscar um autoconhecimento, né? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa se conhecer, né? Depois vem a ajuda externa, que seria família e colegas, né? Isso é muito importante também, visualizar isso do ponto de vista externo. As pessoas costumam ter alterações de humor, né? Começam a ficar mais sensíveis a certas alterações do ambiente, começam a produzir menos, relatam mais cansaço físico, períodos de insônia ou excesso de sono, alimentam-se de forma inadequada, né? E muitos têm também sintomas físicos como suar muito, palpitações, sensação de falta de ar, tremedeiras, sensação de formigamentos. Isso é muito comum, pessoas com alto nível de estresse começar a relatar sintomas físicos. Então, quando se percebe isso, é muito importante buscar uma ajuda profissional. O que a gente pode fazer? Eu sei que em alguns casos vai ter que ter uma interação até medicamentosa, mas o que a gente pode fazer para evitar isso? Sei lá, uma atividade física, buscar prazer em alguma coisa. A gente às vezes não sabe que tem prazer em algo, até porque não experimentou. Sim. Existe essa possibilidade de experimentação, talvez conversando com pessoas, socialização, para que minimize pelo menos essa ansiedade em excesso? Sim. Eu acho que o primeiro fator a ser considerado, Flávio, é a questão da nossa autocobrança, né? Nós vivemos uma situação atual de cobrança excessiva, né? Não só da sociedade que nos permeia, mas também a nossa cobrança, né? Primeira coisa, até que você disse no início, é o planejamento, né? Se nós planejarmos e galgarmos de forma mais adequada essas nossas metas, com certeza o estresse vai se aliviar. Segunda coisa são os fatores que nós podemos tentar amenizar com medidas de relaxamento, né? Sejam eles atividades físicas, sejam eles por relaxamento por técnicas de yoga, por exemplo, que também é muito importante, seja eles por ambientações religiosas, né? Isso também é muito importante, são válvulas de escape que nós temos. Só para a gente encerrar, se realmente nada deu certo, a ajuda do especialista é o primordial, tanto um psicólogo quanto um médico psiquiatra, em alguns casos, é necessário, a gente não tem que ter vergonha de buscar uma ajuda especializada? Não, de forma alguma. Eu acho extremamente importante esse trabalho multidisciplinar, né? Médico, psicólogo. Então é muito, faz necessário nesses casos que realmente essa terapia não medicamentosa não deu certo, essas técnicas que nós citamos anteriormente não deram certo, nós tentamos buscar uma terapia medicamentosa associada a uma terapia comportamental. Acho que também. E para que todos terminem um ano aí bem, né? Quer dizer, comemorando as festas de Natal e Ano Novo com muita alegria, com certeza. Sim. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. E nós vamos dar sequência ao nosso TV Notícias, apresentações teatrais e de graça à comunidade. Saiba como participar depois do intervalo. E ainda, você vai conhecer histórias de haitianos que vieram para Uberlândia em busca de uma vida melhor. O TV Notícias volta em instantes.
Há mais de 2 décadas, a TV universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público. Cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural. É nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. A partir de hoje, o Grupo Pontapé de Teatro de Uberlândia abre as portas da escola para o público prestigiar as apresentações teatrais dos alunos. Quem tem mais informações é a repórter Gislene Rodrigues. Olá, Flávio. Até o dia 14 de dezembro, a população pode conferir várias cenas e exercícios teatrais aqui na Escola Livre Grupo Pontapé de Teatro. E para saber mais detalhes sobre como participar e conferir esses espetáculos, eu converso com a Kátia Lourenço, que é coordenadora geral da escola. Kátia, conta pra gente, é o encerramento das atividades desse ano que o público vai poder conferir? Sim, é o encerramento da atividade do semestre, né? As aulas começaram em agosto para essas turmas. A gente tem turmas de crianças, adolescentes, adultos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, são turmas bem variadas. E a gente preparou durante esse semestre, né, vários processos e ao final a gente sempre compartilha com o público, para o público conhecer um pouco do que os alunos estiveram trabalhando durante o semestre. E quais serão alguns assuntos apresentados? Bom, as turmas de módulo 1 sempre tem um tema proposto pela escola. E esse semestre o tema foi herói. Então, a partir desse tema, crianças, adolescentes e adultos prepararam uma apresentação sobre isso, né? As turmas de módulo 2 já estão trabalhando por um tema que a própria turma escolheu. Então, a gente vai falar sobre estereótipos, preconceitos, sobre o futuro, enfim, tem vários temas aí. E a turma de módulo 3, a gente trabalha com cenas curtas de autores dramatúrgicos já conhecidos. Para quem quer conferir, então, essas apresentações, como é possível participar? Bom, a entrada é franca, então toda a população está convidadíssima para vir assistir. As apresentações são durante essa semana às 20 horas, então a gente está abrindo a nossa bilheteria 6 horas da tarde para quem quiser vir retirar sua senha e o seu ingresso. E na semana que vem, no sábado e domingo, como são a apresentação das crianças, vai ser às 4 e às 6 da tarde. E na semana que vem, que é 13 e 14, vai ser às 21 horas, mas todos estão convidados para vir assistir com a gente. Kátia, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. Vale reforçar também o endereço da escola do Grupo Pontapé de Teatro, é Rua Tupaciguara, número 471, no bairro Aparecida, em Uberlândia. Mais informações pelo telefone 99199-9944. Em função das condições precárias de moradia e trabalho no Haiti, muitos homens e mulheres daquela região procuram países como o Brasil, na tentativa de uma vida melhor. Muitos chegam até aqui, em Uberlândia, e Uberlândia, sim, com certeza é um dos destinos. Só que mesmo quando aqui estão, os problemas não acabam. Você vai conhecer a história de 2 haitianos que, já levando uma vida bem mais tranquila na cidade do interior de Minas, foram surpreendidos com um ciclone que devastou a terra deles de origem, deixando amigos e familiares desamparados. A reportagem é de Erivelton Rodrigues. Anel é haitiano e mora em Uberlândia há aproximadamente 3 meses. O jovem escolheu o Brasil para tentar uma vida melhor. Eu vim aqui no Brasil para ajudar minhas famílias e estudar também. E o primeiro passo importante para a mudança na vida de Anel foi dado há alguns dias. Atualmente, o Anel trabalha aqui nesta empresa do ramo de locação e venda de cafés especiais para cafeterias e hotéis. Ele é um dos responsáveis pela manutenção dos equipamentos. O haitiano está em uma fase de adaptação. No Haiti, eu sou professor de biologia e francês. Agora eu trabalho no mundo do café como técnico de manutenção. Ele era um diretor de escola, ele tinha uma carreira como professor de 5 anos e depois na direção pedagógica de uma escola no Haiti. O que a gente chama de trabalho de adaptação é um trabalho que muda muito do que ele já fez no Haiti,
né? Ele não conseguiria agora trabalhar diretamente como professor ou como diretor de escola. Ele precisa passar por um período, por um trabalho onde ele se sinta principalmente bem acolhido, bem adaptado, numa relação de ajuda. Ele tem toda a capacidade de aprendizado, ele tem toda a vontade de trabalhar. Tudo estava indo muito bem e a Nel estava feliz, até que uma notícia ruim chegou ao Brasil. Um furacão no mês de outubro devastou parte do país de origem dele. O número de mortos chegou a 1.000 pessoas. O furacão chegou ao Haiti com ventos de 233 km/h e chuvas que deixaram mais de 1 milhão de pessoas com necessidade de ajuda humanitária. Com rastro de destruição, a vida dos familiares de Anel ficou ainda mais difícil. Quando eu recebi essa notícia, eu fui muito triste, muito. Foi a partir daí que um grupo de pessoas em Uberlândia se uniu para tentar fazer a diferença na vida dele e de um outro haitiano que também teve a vida afetada pelo furacão. Foi criada uma campanha de mobilização batizada como Mãos à Obra Brasil-Haiti. Foi feita uma força-tarefa para levantar dinheiro que vai contribuir para reconstruir as casas dos 2 haitianos. Devido a essa identificação desses 2 haitianos, um grupo de pessoas resolveu montar essa campanha com o objetivo de praticar diversas ações, como arrecadação de dinheiro por venda de água, festivais de sorvete, divulgação dessas ações nas escolas, né, com o objetivo da promoção. A mais recente ação colaborativa pensada pelo grupo foi um festival de sorvete. Além disso, os interessados podem ajudar de outras formas. Então, a gente tem tentado levantar parcerias com empresas que tenham essa sensibilidade, esse desejo de efetuar essa contratação desse público haitiano. Em contrapartida, a gente oferece um apoio, uma assessoria, né, para esses contratantes, no sentido de orientação com relação à documentação, orientação com a questão da língua, da cultura. Então, a gente tem tentado dar esse suporte também para a empresa que tem esse objetivo e essa vontade de realizar essas contratações de estrangeiros aqui em Uberlândia. Quem puder ajudar, a página da campanha no Facebook é facebook.com/Mãos à Obra Brasil Haiti. E o telefone para contato é o 99644-4980. O TV Notícias desta segunda acaba aqui. A gente volta a se ver amanhã às 7 horas da noite. Uma excelente noite para você e até lá.